Será que o Galaxy S24 envelheceu bem? Agora que entramos em 2025, a Samsung já anunciou seus novos Galaxy S25. Eu sei que vocês vão perguntar se a versão anterior ainda vale a pena ou se é melhor juntar mais dinheiro e investir no modelo atualizado. Me antecipando a isso, hoje eu vou te explicar quais são os principais pontos positivos e negativos do S24 depois de um ano inteiro convivendo com ele. Mas antes da gente começar, eu vou atrapalhar o Camon rapidinho, porque uma forma incrível de usar esse celular aqui é para consumir conteúdo. E a minha dica para vocês é pegar o Amazon Prime, que para mim é um dos melhores custo-benefício de streaming do momento. Eu assisti muita coisa recentemente. Teve Anéis do Poder, nova temporada do The Boys, Fallout, Fleabag e O Enigma dos Três Corpos, que é uma ficção científica que eu já tinha lido os livros e que foi muito bem adaptado. Então assim, a lista do que assisti é realmente muito grande. Eu também ando numa época de retomar alguns filmes mais antigos e o catálogo do Prime é muito completo, tá? Tudo isso sai por R$19,90 por mês ou R$13,90 por mês se você pegar o plano anual e tem ainda 30 dias grátis para testar. Para facilitar, clica pelo link escolha.cc/Amazon Prime para saberem que você veio pela escolha e ajudar a gente. Agora roda a vinheta pro Calmon começar. Antes da gente começar, eu quero deixar claro que esse não é um review igual aos outros. Se você tem interesse em saber mais sobre especificações técnicas, eu vou deixar no card o nosso review completo do S24. Lá nos aprofundamos em tudo que a Samsung trouxe para aquele momento. Hoje, a conversa é sobre a experiência com esse cara. Eu quero saber como ele envelheceu desde o seu lançamento em janeiro de 2024. E de lá para cá, o primeiro ponto interessante de mudança foi o preço. Nesse último ano, ele teve uma queda considerável, podendo ser achado a R$ 3.600 no momento que eu escrevi esse vídeo, o menor valor desde que ele foi lançado. E eu sei disso porque eu vi no histórico de preços do comparador, então não esquece de instalar. O segundo motivo é que estamos à beira do lançamento da One UI 7.0, que vai chegar em fevereiro junto com os novos S25. Então, seguindo a lógica, logo depois desse lançamento, a família S24 também vai ser atualizada. Com isso, o smartphone vai receber ainda mais funções de software que devem mudar em alguns pontos a forma como você interage com ele. Aliás, nós instalamos o beta da nova One UI e já temos um vídeo aqui no canal mostrando todas as novidades. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você dar um confere. Beleza, mas isso quer dizer que tudo são flores? Você pode sair correndo atrás do S24 que a experiência vai ser incrível? Não exatamente. E é por isso que eu tô aqui. Bom, para quem gosta de celulares pequenos como eu, o S24 é o mais indicado dos Galaxy da linha S do ano passado. Ele é o mais compacto de todas as três versões e o mais leve também. São 167 gramas que encaixam bem na mão e melhora a pegada. Uma sensação muito parecida, inclusive, com seu irmão mais velho, S23, que é só 1 grama mais pesado. Só não é mais leve e compacto que o S25, e é o que a gente espera, né? Que o celular melhore de um ano para o outro. Por outro lado, uma questão frequente para alguns usuários é a tela menor para jogar e consumir conteúdo. E falando nela, esse painel ainda traz o melhor que a gigante coreana oferece. Estamos falando de uma Dynamic AMOLED 2X com resolução Full HD Plus, de 2340 por 1080 pixels. O brilho chega a 2600 nits, uma evolução considerável em relação aos 1750 do S23. Porém, essa é a mesma quantidade do S25. Inclusive, a tela inteira é exatamente igual à do S25. O tamanho é de 6,2 polegadas, com suporte HDR10+. Como o S24 tem uma quantidade maior de nits, eu achei que esse HDR deu uma boa melhorada nessa geração. Com mais brilho, os resultados aqui também são mais perceptíveis. Falar das telas da Samsung é meio que chover no molhado. Elas de fato são melhores do que os números conseguem explicar. E para algumas pessoas pode até ser meio monótono, porque não é desse ano que elas entregam a melhor qualidade de display do mercado. O único ponto de atenção é a necessidade de uma película. E eu sei que tem gente que é contra essa prática, por dizerem que acaba com a qualidade da tela. Eu discordo dessa afirmação e continuo indicando porque todo cuidado é pouco. E se não fosse recomendado, algumas fabricantes não enviariam a película aplicada de fábrica. Mas no fim das contas, a escolha é sempre sua. Para fechar essa parte de proteção, ele mantém o Gorilla Glass Victus 2, que já está presente desde os topos de linha lançado em 2023 e segue ainda no S25 e S25 Plus. Apenas o modelo Ultra desse ano traz o Gorilla Glass Armor 2, que promete mais durabilidade e proteção. Mas voltando para o S24, ele teve um ponto polêmico na época do seu lançamento que decepcionou alguns fãs da marca. Eu tô falando da mudança do chip Snapdragon para Exynos 2400,
que foi visto como um downgrade por muita gente. Se antes a Samsung não fazia distinção de processadores entre os modelos da linha, no S24 tanto o modelo base quanto o Plus vieram com Exynos, enquanto que o Snapdragon só está presente no S24 Ultra com as melhores câmeras. Mas de verdade, a experiência diária não faz diferença para a maioria dos usuários. Ambas as opções se comportam super bem e aguentam tarefas pesadas melhor do que qualquer outro Android de marcas concorrentes. Em relação ao armazenamento, temos 3 opções para o S24: 128, 256 e 512 GB. Todas elas com 8 GB de RAM. Nas minhas pesquisas para esse vídeo, aliás, eu achei pouquíssimas unidades disponíveis da versão de 128, e mesmo assim estavam com preços muito próximos da opção com 256. Então, o valor de 3.600 que eu falei ainda agora já foi considerando a opção com mais armazenamento. Aqui vale mencionar que no recém-anunciado S25, o modelo base já vem com 12 GB de memória, que é um upgrade bem-vindo. Mas, novamente, eu não me sinto limitado a fazer nada no meu S24 por conta dos 8 GB dele. Entretanto, eu confesso que fico pensando como essa quantidade a menos de memória vai se comportar para rodar os recursos de IA que chegarão no futuro. Digo isso porque mais um ponto que vale a pena ser lembrado, e foi o que fez muita gente adquirir um S24, são os 7 anos de atualizações do sistema prometidos pela Samsung. Isso fez com que ele fosse o smartphone Android que vai se manter atualizado por mais tempo desde o seu lançamento. Só não esquece que logo logo a One UI 7 já vai ser a primeira atualização. Porém, ter um smartphone atualizado por mais 6 anos ainda é um ótimo chamariz. Dependendo do seu uso, provavelmente você vai trocar de celular antes desse tempo acabar, principalmente se a gente considerar o desgaste de ciclos de bateria, que é o que faz a maioria das pessoas trocar de smartphone. Sobre o desempenho, como eu pontuei ainda agora, mesmo depois de 1 ano, ele roda tudo, e muito bem. Pode colocar qualquer jogo que vai rodar liso nas configurações mais altas, de Asphalt Legends a Call of Duty. Não existe um cenário de preocupação quanto a gráficos aqui. O único, porém, que infelizmente está presente em qualquer celular compacto, é a dissipação de calor, até por conta do tamanho. Então ele vai esquentar depois de algum tempo, e consequentemente acabar a bateria mais rápido. Jogando Genshin Impact, por exemplo, é notável a rapidez com que o celular esquenta. Não é nada que chegue a incomodar a ponto de você precisar parar de jogar, mas sim, ele fica mais aquecido que os modelos maiores, isso é um fato. Uma alternativa seria apostar na versão Plus. Entretanto, se você curte a tela pequena, talvez essa opção esteja descartada. Outro ponto que pode te levar a desistir do modelo maior talvez seja o preço, que acompanha o tamanho do celular. Além desse papo de atualizações e desempenho de hardware, um ponto que não tem como ficar de fora dos vídeos da Samsung é IA, então vamos a ela. A linha S24 foi a primeira que já veio com os recursos do pacote Galaxy AI da loja. Segundo a coreana, uma das funções que mais fez sucesso no último ano foi o Circule para pesquisar. É bem simples e ajuda bastante a nossa vida naquele momento que vemos algo nas redes sociais e queremos pesquisar onde comprar. Pode ser uma roupa, um objeto de decoração, um item de cozinha, enfim, qualquer coisa. Basta apertar e segurar o botão Home ou a barra de início que ele congela a tela. Daí você pode circular o conteúdo desejado. Nessa hora, o Google responde com imagens relacionadas àquela pesquisa. É de fato uma novidade que me ajudou em muitos momentos no último ano. Mas no meu dia a dia eu percebi uma coisa. Às vezes, dependendo de onde você queira tocar na tela, pode acontecer de acionar a função sem querer. Por exemplo, volta e meia acontece comigo quando eu quero usar o Samsung Pay, que é justamente onde fica a barra de início para quem usa o smartphone com gestos. Enche um pouco o saco no início, mas é uma questão de costume. Agora, antes de ir para o próximo recurso de IA, eu só preciso destacar que o Circule para pesquisar está chegando para outros usuários de Android gradualmente. A Samsung teve o ano de 2024 como exclusividade e agora a função está disponível para todos no Android 15. Vai depender das outras fabricantes dar ou não suporte a esse recurso. Já outra ferramenta que eu tenho usado bastante, e essa sim da Galaxy AI, é a transcrição de áudios do app do gravador de voz. No meu uso, tem sido muito útil em momentos que tenho ideias para colocar em alguns textos, por exemplo. Algum ponto de vista que eu não abordei ou uma pauta de vídeo interessante para se fazer. Se eu estiver na rua e eu não tenho como parar para digitar, eu tenho usado o gravador e depois só transcrevo os áudios para lembrar das ideias. É comum a IA da Samsung dar umas erradas dependendo do ruído de fundo do ambiente, mas no geral, para minha forma de uso, super funciona. E para quem gosta do Samsung Notes para fazer anotações,
ele ganhou novas funções também. É possível formatar notas para algo mais profissional, como estrutura de tópicos, título e tudo mais. Isso é uma boa porque o Notes também já exporta os seus arquivos em formato Word ou PDF. O teclado nativo da Samsung também teve novidades, como opções para mudar o estilo de escrita. Por exemplo, você quer mandar uma mensagem para o seu chefe e percebe que ela está um pouco informal demais? Depois de digitar o texto, clica no ícone da Galaxy AI, que ela oferece opções mais educadas ou formais para você mandar a mensagem. Uma coisa que eu achei super interessante quando eu vi, mas que na realidade nunca usei, foi a tradução de ligações. Se você estiver falando com uma pessoa de outro país e não domina aquele idioma, dá para mandar a mensagem em português e ela vai receber na língua dela, assim como a resposta vai chegar traduzida para você. Isso funciona tanto em texto como em áudio. Entretanto, a verdade é que ninguém mais fala no telefone hoje em dia, muito menos em outros idiomas que não o materno. Mas vai que você está em uma viagem internacional e a outra pessoa não fala inglês tão bem. Mesmo usando pouco, é interessante ter o recurso. E para fechar essa parte de IA, ela também tem a sua influência nas fotografias. Um exemplo disso é a edição de foto generativa. Se você tirou uma foto e ela ficou meio torta ou mal enquadrada, quem nunca, né? É possível ajustar e a inteligência artificial trabalha para cobrir os pixels que faltam na imagem. Em outra situação, também dá para usar o apagador de objetos para deletar alguma coisa indesejada. Para isso, clica no ícone da Galaxy AI na edição, circula a área que você quer remover, depois pressione até aparecer o ícone de borracha. Daí é só tocar em gerar que a inteligência artificial vai fazer o resto do trabalho de cobrir a área vazia. Esses são só alguns dos recursos que eu tenho usado, mas existem outros que mostramos lá no vídeo de dicas para modelos Galaxy da Samsung. Novamente, vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Agora, lembra que eu falei que nem tudo foi positivo na experiência com o S24? Eu estava falando do principal problema dos smartphones menores: a bateria. Para manter o design pequeno, ele tem 3.900 mAh, mas em alguns momentos eu não achei suficiente para dar conta de todos esses recursos de hardware e software. Eu sei, foi uma evolução quando comparado com o S23 e anteriores, mas a verdade é que ainda não está numa quantidade satisfatória. Se o seu uso não for moderado, se prepare para carregar esse cara de 1 a 2 vezes por dia. Se você joga bastante ou usa muito a câmera, vai sentir a necessidade de andar com uma power bank na bolsa. Ele vem com um carregador de 25 watts na caixa, que também é a potência máxima de carregamento. É um número bom, mas caso você opte pelo modelo Plus ou Ultra, esse limite sobe para 45 watts. E pelos dados do nosso review do ano passado, ele fez de 0 a 100% com o carregador da Samsung em 1 hora e 10. Fora isso, também estão presentes a compatibilidade com carregamento sem fio de 15 watts e o carregamento reverso, que eu só recomendo usar em emergências. Como ele já tem pouca bateria, se você usá-lo para carregar outros equipamentos, aí já era, vai ser 3, 4 cargas por dia facilmente. Para fechar, vamos falar das câmeras. Por mais que não tenha ocorrido muitas novidades por aqui. Temos 3 sensores com exatamente os mesmos números do S24 Plus. O principal de 50 megapixels, acompanhado por uma teleobjetiva de zoom óptico 3 vezes com 10 megapixels e uma ultra-wide de 12, capaz de capturar imagens de 120 graus. Que na teoria eu acho lindo, mas na prática me irrita um pouco as fotos ficarem deformadas. Me lembra aquelas lentes olho de peixe que particularmente eu nunca fui fã. Na câmera frontal também são 12 megapixels com f2.2 e foco automático. Nesse último ano, as fotos continuam apresentando as mesmas características marcantes da Samsung, tanto para o lado bom quanto para o ruim. Cores intensas, às vezes até exageradas, um ótimo HDR e altos níveis de detalhes em boas condições de luz. A troca do processador Qualcomm pelo Exynos não alterou os fundamentos de fotografia da empresa, embora pequenos ajustes sejam perceptíveis sim. A principal diferença que o S24 trouxe está na temperatura das cores, uma mudança que, mesmo sutil, torna as imagens mais agradáveis, já que ficaram levemente mais quentes. Mas há quem prefira tons mais frios, então é apenas uma questão de gosto. No geral, a qualidade das selfies no modelo padrão também não fica para trás. Na minha experiência, elas ainda perdem um pouco mais de qualidade do que eu gostaria em baixa luz. Talvez se a Samsung juntasse o Nightography com Quad Pixels, os resultados seriam mais agradáveis. Contudo, com uma boa iluminação, as fotos ficam lindas, no mesmo nível do restante do conjunto. Por tudo isso que eu comentei, é óbvio que sim, o S24 vale muito a pena em 2025, pelos recursos, desempenho, preço e, principalmente, na minha opinião, pelo tempo de atualização. Se a gente compara com o S25 base, anunciado em janeiro, as diferenças são apenas 3. Processadores, já que a nova geração voltou a usar o Snapdragon com o modelo 8 Elite,
o avanço da memória RAM de 8 para 12 GB e o Bluetooth, que saiu de 5.3 para 5.4. Agora vai de você colocar na balança essas três evoluções, mais o preço de lançamento do S25, contra um S24 de 256 GB estar valendo mais a pena que um de 128. Em um cenário em que a família S24 está no seu menor preço histórico e ainda tem mais 6 anos de atualizações pela frente, fica um pouco complicado defender o S25 por enquanto. Mas vamos esperar, já já vai ter um review dele aqui no canal e também faremos o comparativo direto entre os dois modelos, nos aprofundando nas diferenças de cada um. E se quiser garantir o melhor preço no S24, não esquece de olhar o nosso comparador e o grupo de ofertas, beleza? Aproveita e comenta o que você achou. Já tá pensando em comprar um? Eu espero ter te ajudado, um grande abraço e até mais!